Você que acompanha sempre aqui as notícias do Jornal da Record News, um dos pontos importantes que nós temos sempre trazido aqui é a questão do desemprego. Logicamente provocado pela crise econômica pela qual o país está passando, mas há outros acontecimentos que também podem abalar o emprego, até o meu próprio emprego. Falei, opa, então deixa eu ver o que está acontecendo. Para saber quais são essas mudanças tecnológicas, se isso vai ou não mexer com o emprego da gente, quem está aqui conosco é o professor Dr. Glauco Arbis. Professor Glauco Arbis é professor da Universidade de São Paulo, sociólogo, e está gentilmente aqui conosco. Glauco, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Obrigado, Heraldo. Bom, queria retomar então a história do seguinte. A gente está passando por uma nova etapa daquilo que se chama Revolução Industrial? Não? Com certeza. As coisas ainda não estão totalmente definidas, mas as mudanças são muito fortes. Muito robô nas empresas. Não é só na indústria, hein? Não só na indústria? Não só na indústria. Pega comércio, pega serviço, pega agricultura, que já estava com componente tecnológico muito forte. E mais importante ainda, essas áreas estão se misturando. Por isso que essa integração é como um telefone hoje, um smartphone, Sim. que ele não é só telefone, ele é telefone, é televisão, é rádio, é gravador. É verdade. A mesma coisa está acontecendo no mundo da produção, no mundo dos serviços, no sistema financeiro, no sistema bancário, no comércio, no atendimento, nas lojas, entende? Isso ainda é uma tendência, como falei para você, tem muita coisa que ainda parece ficção científica, mas muita coisa já não é ficção científica. Para você ter uma ideia, a China já conta hoje com mais de 25% dos robôs do mundo. A China? Só a China. De cada 4 robôs do mundo, um está na China. Um está na China. Hoje. É verdade que não são todos robôs de ultíssima geração, que em geral estão na Alemanha, estão nos Estados Unidos ou estão no Japão. Mas são muitos robôs, o que significa que esses robôs, essa automação de forma acelerada, está comendo emprego. Esse é o problema de fundo. Se você olhar os grandes empregadores do mundo hoje. Quem é o maior empregador do mundo? O empregador do mundo é o Departamento de Defesa, o Ministério da Defesa norte-americano, por conta do Exército americano. Mais de 3 milhões de funcionários. Depois, segundo é o Exército Popular da China. Da China. O terceiro grande empregador é uma empresa chamada Walmart, que todos conhecem, tem aqui no Brasil. É uma rede de supermercados, uma cadeia de lojas de supermercados. Global. O quarto é o McDonald's. Só para ter uma ideia, quantas pessoas o Walmart emprega? Mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 200 mil pessoas. 2 milhões e 200 mil pessoas. E o McDonald's, quase 2 milhões, 1 milhão e 900 mil então, pessoas. Então o Walmart é o maior empregador do mundo? Como empresa privada, é o maior empregador do mundo. É o maior empregador do mundo. E você tem, nessas grandes empresas, a preocupação em baratear custos, em diminuir velocidade, oferecer mais conforto. Esse é o lado bom da tecnologia, né? A gente fica mais confortável. Os produtos ficam mais baratos. Tudo mais barato, acessível, a nossa vida fica melhor, conforto. Do ponto de vista do emprego, ainda que a gente não tenha pesquisas mais conclusivas, porque há ainda sinais contraditórios, mas todos os indícios são de que a situação não é bonita. Ou seja, a indústria, comércio, serviços, agricultura, eles não vão sair bem na foto, do ponto de vista do emprego. Porque essas tecnologias elas estão vindo exatamente para aumentar a capacidade produtiva, a produtividade, a competitividade das empresas, e a base delas é a diminuição de custos. Então, elas vão comer emprego, exatamente porque muitas máquinas conseguem fazer várias atividades melhor do que a gente. Certo? Uma grande quantidade de dados, a cabeça da gente não consegue controlar, mas um supercomputador consegue. Nem tudo ele faz, certo? Então, tem várias profissões que já estão sendo imediatamente atingidas, entende? No mundo inteiro. Você pega uma parte toda da área de transporte, motoristas, todo mundo está vendo os carros sem motorista estão em teste. E caminhões também. Caminhões, trens, aviões, certo? Tem uma linha de metrô em São Paulo que não tem um cidadão lá, né? Pois é. A linha 4 do metrô não tem. Então, isso aí, se você pensa que esse procedimento vai se multiplicar, o que você vai ter é que não tem mais lugar para aquelas pessoas que a gente estava acostumado a tratar ou trabalhar junto durante muitos anos, como os nossos motoristas. Mas não é só, existem empresas hoje, como a Amazon, que tem lojas já em teste
são lojas ainda em projetos piloto, é verdade, mas é lógico que você entra, faz as compras, cada vez que você pega um produto, ele já aciona o seu telefone, o seu smartphone, e você sai e ele dá o total e desconta no seu cartão de crédito e você não Quer dizer, você atende a você mesmo, é isso ou não? Você pega as coisas, não passa no caixa? Não tem caixa. Cada vez que você tira um produto, ele contabiliza. Cada vez que você devolve o produto, ele descontabiliza, certo? Mas isso já é real, certo? Caramba! Então, você pega uma rede como a Walmart, que você tem grandes armazéns de estoque, certo? Você tem aquela rede que você precisa procurar, está faltando copo. Então, vai lá, você procura. Tudo isso vai ser feito e está sendo feito já. Porque não é no futuro que nós estamos falando. Não, não é futuro. Começou já? Já começou, já existe, não é ficção científica. O que a gente pode dizer é que muita coisa ainda, muita água está para correr. E a gente não sabe exatamente se a situação vai ficar pior ou melhor para o emprego. Se continuar do jeito que está, vai ficar pior. Por isso que é importante que os países, as sociedades, as instituições da sociedade, todo mundo que você quiser imaginar, governos, associações empresariais, sindicatos, quem você quiser, tem que participar dessa discussão, porque você está exatamente no momento em que as tecnologias estão sendo desenvolvidas. E elas podem ser desenvolvidas de forma mais agressiva ao emprego ou menos agressiva, depende de como as sociedades os orientam, entende? Glauco, então nós estaríamos numa quarta parte da Revolução Industrial, não é verdade? Sim. Eu posso dizer que isso difere das outras 6 também, porque hoje todo mundo inventa em qualquer lugar do mundo. Pode. Não é? Aí mistura todo, que o cara inventou uma coisa lá, que mistura, quer dizer, com isso aqui ficou fácil. Essa é uma questão básica. A informação está generalizada hoje e atinge todo mundo, inclusive a sua profissão, com todo o respeito, certo? Mas é lá que você vai falar, hein, Glauco? Você sabe, não são só, veja, na área de transporte, as estimativas são que 87% dos empregos do mundo já estão ameaçados de serem substituídos. Eles podem, já com as tecnologias existentes, eles podem ser substituídos. Não quer dizer que vão, porque depende do investimento da empresa, depende de poder fazer, depende de pôr o robô, certo? Mas ele já pode, são atividades que o robô faz. Mas eu estou falando na área de transporte, que você pega motorista, cobrador, mas eu posso descendo isso aí, toda a parte bancária, atendimento, caixas, gerentes, esse gerenciamento, aconselhamento financeiro. Então você vai descendo. Quanto mais difícil e quanto mais habilidade uma profissão exige, mais difícil para os robôs entrarem, por enquanto. Então, por exemplo, jornalista... Não. Vou falar sobre jornalista daqui a pouco. Não, tá bom. Eu preciso me recuperar aqui. Vou falar sobre jornalista. Tá bom, tá bom. Professor Glauco Arbix aqui conosco, né? Um assunto extremamente importante. Não é só na área tecnológica. Ele está comentando conosco os efeitos sociais, políticos, que a quarta fase da Revolução Industrial, que é essa que nós estamos vivendo, não é coisa do futuro, como ele lembrou agora, né? Está desenvolvendo e como é que isso impacta a nossa vida, o nosso cotidiano e a nossa ida no supermercado, por incrível que pareça. Rápido intervalo, a gente já volta com outras notícias para você aqui no nosso Jornal da Record News. Até já. Olha, hoje nós estamos falando um pouco mais das mudanças tecnológicas que nós estamos assistindo no mundo e qual é o impacto social que isso pode provocar, entre outras coisas, sobre o desemprego. Professor Glauco Arbix, que é sociólogo, professor da Universidade de São Paulo, está aqui conosco gentilmente. Glauco, eu te interrompi agora há pouco quando você disse que minha profissão estava ameaçada. E aí? Bom, tua profissão está ameaçada faz tempo, desde que começaram a se utilizar de redes sociais, essas coisas. Então, você criou um mundo novo, que é o mundo da comunicação de hoje, você sabe muito bem. Aliás, você estava me explicando que aquele que consegue pegar uma notícia e transformar, uma informação e transformar em notícia, já vira jornalista. Claro. Assim, o pessoal não gosta que eu falo isso na faculdade de comunicação, mas vamos fazer o quê? Você tem que falar, porque é a realidade, não tem conversa. Então, eu estava falando para você, os dados da Universidade de Oxford acabaram de ser lançados agora, uma pesquisa mundial que eles fizeram. Eles identificam, na China, mais de 70% dos empregos já podem ser substituídos. Nos Estados Unidos, 52% dos empregos existentes com a tecnologia atual. Eles não estão falando de futuro, certo? Olha, no futuro, não é hoje. Com aquilo que é possível fazer. Não quer dizer que, mais uma vez, os empregos serão substituídos automaticamente. Claro. Mas veja, quando você entra nas profissões, é engraçado isso. Eu estava dizendo, quanto mais difícil, quanto mais habilidade e conhecimento precisa, por isso que a importância da educação, certo? São aqueles que vão sobreviver com o emprego. Né? Quanto mais difícil, é menor o espaço para
para o robô entrar. Agora, ele pode entrar, por exemplo, na advocacia? Claro ele que pode entrar, por exemplo, na área médica? Pode e já está entrando. Por exemplo, o computador, a IBM criou um computador gigantesco chamado Dr. Watson. Dr. Watson? Dr. Watson. O Watson é o nome do fundador da IBM, certo? Tá. Eles criaram um computador que se chama Watson, certo? No caso da área de saúde, era o Dr. Watson. Ele faz trabalhos para várias instituições, inclusive aqui no Brasil, já faz. Diferentemente de um médico, por exemplo, que quando analisa a gente, vai lá olhar, o paciente deita no consultório dele, o que ele faz? O médico fala em nome da experiência dele, 300, 400, 500 casos, 1000 casos, quando é um médico muito experiente. O Watson ele está olhando uma radiografia em nome de um banco de dados de 2, 3 milhões. E ele tem uma noção de imagem que é mais precisa do que a gente. Um ser humano. Porque ele vê microfissuras, ele vê problemas de outra natureza. O Watson agora, recentemente, há menos de um mês, a IBM anunciou que o Watson tem condições de fazer diagnóstico de alguns tipos de câncer com uma precisão maior do que qualquer humano poderia fazer. Então, você fala assim, bom, mas é assim mesmo? Veja, ninguém está dizendo que o ser humano vai ser dispensável, claro. Não vai servir para isso. Mas muito serviço, muita ocupação, muita profissão que hoje existe, vai deixar de existir. Sistema de segurança inteiro, certo? Sistema de câmeras pode substituir os drones, os aviõezinhos sem piloto, sem motorista. Eles podem fazer já estão fazendo serviço. Eu posso dizer que essas máquinas, uma máquina já está falando com a outra ou não? Com certeza, isso faz parte dessa quarta revolução. A ideia das máquinas conversarem entre si. Muitas vezes chama-se internet das coisas, certo? Não só as máquinas falam entre si, como as máquinas falam com os produtos, porque os produtos estão classificados, catalogados. E partes dos produtos é mais complicado. Então, quando você tirar aquilo que você comprou, o teu presunto na geladeira, certo? A tua geladeira vai registrar que acabou o presunto, já vai orientar o supermercado, já vai estar lá e ele vai te oferecer o supermercado que está faltando na sua geladeira. Essa é a ideia, certo? Entendo. Então, isso é o que está sendo construído. Aí você fala assim, bom, mas e nós? Bom, nós não estamos bem na foto, viu, Deixa eu te explicar uma coisa. E o papel do Estado? Eu vou contar um caso. Eu fiz uma viagem para Pequim. A hora que eu fui entrar no metrô, eu percebi assim, não tinha catraca, eram pessoas que estavam recolhendo os tickets. Aí eu perguntei para o chinês que estava lá comigo, mas não tem catraca? Eles não tem. É que se a gente puser a catraca, a gente vai ter que mandar embora todo o pessoal. Quer dizer, aí vai entrar o Estado para garantir emprego, como é que vai ser? O Estado pode garantir, mas você sabe que são medidas paliativas, elas são de curto prazo. Claro, é para apagar um incêndio, porque ninguém consegue segurar o progresso. É mais importante, é mais significativo se o Estado interferir na regulamentação, ele coloca limites, ele monta sistemas de compensação. Essa é a questão chave das sociedades. Tem muita gente preocupada com isso. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem preocupação, tem soltado estudos, estão fazendo, tem gente séria trabalhando. A CNI, a Confederação da Indústria e a Mobilização Empresarial pela Inovação têm feito atividades e tem documentos já apontando. E as universidades, eu estou agora, o reitor da USP, o professor Marco Antônio Zago, vai inaugurar agora um complexo de laboratórios na USP, de última geração, que exatamente a gente vai montar fábricas do futuro lá dentro, certo? Unidades de produção na área de biologia, na área de biotecnologia e na área industrial, porque o Brasil, a gente não tem os dados precisos. Quando você fala, qual será o impacto no Brasil disso? Não sei direito. Olha, um pouco. Quanto é que nós estamos gastando no nosso orçamento em inovação, tecnologia, etc.? Quantos por cento? Tem ideia? Então, muito pouco. Estava crescendo muito, cresceu muito nos últimos 15, 20 anos. Desde o final do governo Fernando Henrique começou a ter um crescimento forte. O Brasil começou a ter uma presença, nós estávamos com 1,2% do PIB, né, que era todo o orçamento que ia para ciência, tecnologia e inovação. Os dados vão sair agora referentes ao ano passado, com certeza eles vão ser menores e é possível que a gente regrida uma posição de 2008, 2007. Nós não temos ainda os dados oficiais. Estou falando isso para o futuro do país é ruim, né? É um desastre. Porque é aí que vai ser a competição, ou não? É tiro no pé. É tiro no pé. É tiro no pé, porque cada vez que a gente corta educação, ciência, tecnologia e inovação, nós estamos cortando o futuro de gerações e o futuro do país, a competitividade da indústria. Estamos cortando as nossas universidades,
que precisam conversar com esse mundo globalizado que você fala. Então, internacionalizar hoje é essencial para todo mundo. Assim como o seu filho, seus conhecidos precisam estar em contato com o que está acontecendo fora do mundo, assim também as universidades, as nossas empresas, as nossas indústrias. Nem sempre ocorre assim. Por exemplo, se você olhar a inovação, tecnologia hoje, ela saiu um pouco da agenda governamental. É verdade. Isso é triste, não é só do governo federal, de vários governos estaduais. Também. Muito ruim. Por que é ruim? Porque tinha que estar na agenda. A gente entende as dificuldades do governo, da falta de dinheiro, as dificuldades fiscais, mas cortar isso é dar tiro no pé, Heródoto. Esse é o problema. É cortar a educação, não tem como. Isso, você corta o futuro da gente. Quando você interrompe uma ponte, Heródoto, você interrompe, depois de 2 anos você constrói a ponte. Em tecnologia não é assim, porque se interrompe um projeto no meio, quando você vai retomar 2 anos depois, já fizeram. Já fizeram. Já não é mais nada, não tem novidade alguma. Você perdeu tudo ali. Já perdeu, e você perdeu as pessoas, elas deixaram de estar atualizadas, elas perderam a metodologia delas, as ferramentas. Então isso aí é chave para a gente. A indústria brasileira, as empresas brasileiras precisam acordar rapidamente. Muitas estão acordando, mas precisa acordar mais rápido ainda. As universidades precisam ser sacudidas, por isso que eu acho que é muito importante as iniciativas da USP, entende? Que são iniciativas muito pioneiras. E governo, sociedade precisa acordar, porque se a gente não participar dessa discussão, sabe quem vai definir os limites? Quem vão definir são os de sempre, o que sempre definiram, e eles vão definir de acordo com os interesses deles. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que aqui tem um debate muito forte que a gente precisa fazer rapidamente. Eu acho que eu agradeço muito a oportunidade do seu programa. Eu que agradeço. Porque acho que o telespectador, a telespectadora, eles têm que saber dessa situação. Não se trata de pôr medo em ninguém. Não. O futuro do Brasil não é sombrio necessariamente, entendeu? Desde que a gente acorde e vamos partir para a luta. Tem que acordar e fazer, porque se a gente ficar esperando, a tempestade vem. E a gente não está de guarda-chuva, certo? Glauco, obrigado pela gentileza. Obrigado a você. Pela aula. Que é isso. Obrigado. Obrigado. Professor Glauco Apix conversando conosco, né, de assuntos extremamente importantes para a sociedade brasileira de uma maneira geral, né, porque as transformações, como ele acabou de explicar, são globais, quer a gente queira, quer não a gente queira, elas vão nos atingir. Então seria bom que elas nos atingissem com a gente preparado para isso. Né? E a preparação se dá, como ele lembrou, pela educação, pela cultura, pelo avanço da tecnologia, pela inovação. Fora disso, vai ser mais difícil. Vamos ao intervalo para voltar já já com mais notícias.